Página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 116. Título: Não só. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Paulo aos Filipenses 1:9. A caridade é invariavelmente sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas, muitas vezes, procuram limitá-la, ocultando-lhe o Espírito Divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Em sua carta aos Filipenses, oferece Paulo valiosa assertiva com referência ao assunto. Indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Certo benfeitor distribuirá muito pão, mas, se permanece deliberadamente nas sombras da ignorância, do sectarismo ou da autoadoração, não estará faltando com o dever de assistência caridosa a si mesmo? Espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Muitas máquinas, nos tempos modernos, distribuem energia e poder automaticamente. Caridade essencial é intensificar o bem sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo de autossublimação, para que outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar, no mesmo ritmo, os verbos dar e saber. Muitos crentes preferem apenas dar, e outros se circunscrevem simplesmente em saber. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Emmanuel. E agora, a palestra. Queridos irmãos, aqui estamos para apresentar o nosso estudo do dia de hoje. Trata-se do capítulo 8º, itens 5 a 7, pecado por pensamento e adultério. Qual seria o objetivo desta mensagem? Esclarecer aos participantes que não se infringe a lei de Deus apenas por atos, mas também por palavras e pensamentos, estimulando-os a repelir os maus pensamentos e a cultivar apenas os de paz, harmonia e fraternidade.
E a conclusão que nós tiramos desse pequeno trecho, que não basta o homem somente abster-se de praticar o mal, é necessário destruir em si tudo que o leve a praticá-lo, seja por atos, palavras ou pensamentos. A oração, olha só a necessidade da oração e a vigilância são poderosos auxiliares para se manter o coração livre das influências do mal. É importante esse chamamento, né? Veja esse agora. Qual o sentido dado por Jesus à palavra adultério? Olha o que ele fala. Jesus costumava empregá-la para designar não só toda ação má, todo pecado, mas todo e qualquer pensamento mau. A nossa vigilância é muito importante. Constitui infração a lei de Deus desejar mal a outrem, mesmo que não se chegue a praticá-lo? Você pensa no mal, mas não pratica. Veja o que nós temos que aprender. Aquele que pensa em cometer um mau ato e só não o consuma por falta de ocasião, é tão culpado como se o cometesse. Naquele que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Como agem os espíritos evoluídos quando assaltados por um mau pensamento? Repelem-no com energia. Assim, ainda que lhes apresente oportunidade, não cederão àquele mau desejo. Para estes, mesmo o mau pensamento se lhes torna ocasião de adiantamento. Para eles, o afastam de seu coração, porque eles o afastam de seu coração. Naquele a quem a ideia do mal aonde acode, mas que o repele com vigor, há progresso em vias de realizar-se. Um espírito adiantado que já alcançou níveis superiores de progresso tem maus pensamentos? Resposta: não. Os espíritos elevados apenas do bem se ocupam e neles pensam. Um dia seremos esses espíritos elevados. Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Importante, não é? Restará alguma oportunidade àquele que ainda se compraz na prática do mal? Sem dúvida que sim. Porém, seu progresso espiritual dependerá do esforço que fizer no sentido de combater as más inclinações e cultivar pensamentos de paz e fraternidade. A importância dos nossos pensamentos, estarmos sempre vigilantes. Restará alguma oportunidade àquele que ainda se compraz na prática do mal? À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja, pouco a pouco, de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do livre-arbítrio. Que efeito exerce sobre nós praticar ou desejar o mal a respeito de alguém?
Tudo que fazemos ou desejamos aos outros, seja de bom, seja de mal, provoca reação sobre nós, em bênçãos ou sofrimentos. O mau pensamento provoca intranquilidade e amargura. Os bons pensamentos, ao contrário, nos enche o coração de paz e contentamento. Que lição podemos tirar desse estudo para o nosso dia a dia? Atenção! A de que devemos manter nosso coração livre de pensamentos mesquinhos e inferiores e nos esforçar por cultivar pensamentos elevados tanto para nós quanto para o nosso próximo. Então, vamos agora às palavras de Jesus, tão importantes para o nosso dia a dia. Orai e vigiai, disse Jesus, pois oramos, veja bem, quando oramos, atraímos bons pensamentos inspirados por espíritos elevados, mantendo-nos vigilantes e repelimos os maus pensamentos, purificando o nosso coração. Que possamos ter sido útil e que possamos ter tirado algum pensamento importante para o nosso dia a dia. Fiquem em paz e que Deus continue nos fortalecendo.